Olá, queridos pais, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pequeno estudo aqui, amém? Sobre consciência sobre pecado. Ter pecado versus cometer pecado. Sim, há uma grande diferença. Por muito tempo eu não tinha essa consciência. E essa consciência, queridos, também é desenvolvida pelo Espírito Santo, quando ele abre o nosso entendimento para as coisas do Pai. Amém? Então vamos falar sobre ter pecado. O que é ter pecado? Essa pergunta, ela é curiosa. Só que ter pecado é você herdar. Você nasceu, você, todos nasceram em pecado. Então temos pecado porque nós nascemos com a natureza de Adão. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos temos pecado. Amém? Isso é herdado na nossa carne. No livro de 1 João, capítulo 1, verso 8, nos diz que cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Então, amados, estamos sujeitos a pecar. Amém? Se nascemos em pecado, estamos sujeitos a pecar. Por quê? Por causa da tentação. A tentação nos conduz a obedecer os desejos da nossa carne. Só que quando recebemos o Espírito Santo, amados, andamos na contramão dos desejos da carne. Aí começa uma guerra espiritual. Então, ser tentado não é a mesma coisa, né? Ter pecado. Quando temos pecado, somos tentados. Só que ser tentado não é a mesma coisa que pecar. Mas se conscientemente cedemos os nossos desejos, o pecado é concebido. Aí é cometer pecado. Amém? Isso acontece quando a nossa mente está de acordo com o pecado que habita em nossa carne. Então, queridos, vamos para o entendimento. O que é cometer pecado? Cometer pecado é cair em pecado. Por isso há uma diferença grande entre ter, que é nascer em pecado, e cometer. Aqueles que cometem pecado são aqueles que querem pecar. Eles não querem desistir de pecar. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem peca é do diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. E o pecado, quando é completo, produz a morte. Separação de Deus. Porque a nossa consciência, ela é acusada no mundo espiritual. Amém? Mas quando fazemos a vontade de Deus, a nossa consciência deixa de ser acusada por Satanás. Amém? Porque Cristo agora é nosso Senhor. E a palavra é muito clara, queridos, que Deus não pode ter comunhão com uma pessoa que não abandona o pecado. E é uma vida sem esperança. Mas quando você vem para os caminhos do Pai, você tem esperança, porque você tem uma mente de Cristo. E falando sobre o amado Senhor Jesus, aleluias, ele esteve sujeito, como nós, à tentação. Só que Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Amém? Só que Cristo, ele obedeceu o tempo todo a Deus. Ele se comprometeu a fazer a vontade do Pai. Tanto que ele nos ensina na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Então, quando pedimos a vontade do Pai, nós não vamos andar cometendo pecado, mesmo sendo tentado. E como nos livrar do pecado da nossa carne? Orando, repreendendo a partir na mente,
Amém? Porque a nossa consciência, o pecado é gerado na consciência primeiro, na mente. Amém? Então começamos uma batalha de fazer a vontade de Deus, de viver longe do pecado. E pode acontecer, queridos, de cairmos, mas nós não permanecemos se temos e entendemos a nossa aliança com Deus. Entretanto, esta não era a nossa mente. Amém? Nós não obedecíamos a Deus, mas Cristo nos ensinou a não viver pecando, porque quando vive pecando, na prática dos pecados, não podemos ter comunhão com Deus, porque a nossa consciência é acusada no mundo espiritual. Mas quando você faz a vontade de Deus, você recebe o perdão do Pai e Cristo te defende. Amém? E Cristo, Jesus, se fez pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados. Por isso não podemos, queridos, viver pecando. Porque a palavra de Deus vive em nós e nos ensina. O diabo que peca desde o início. Amém? E somos filhos do Pai. E Cristo disse que estaria conosco até o fim de nossas vidas. Glória a Deus. E para finalizar, queridos, é uma reflexão que eu quero deixar. Que não seja a nossa vontade, mas a do Senhor. Porque, queridos, a nossa vontade inclui preguiça, vaidade, queixa, impureza sexual, descrença, desânimo, inveja, cobiça, ingratidão. Amém? Tudo isso que eu citei são tentações, mas que seja a vontade do Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Você vai se humilhar diante dos pés do Senhor. Amém? E clamar com lágrimas, e todos os dias ficar às ombreiras da porta, velando por sabedoria, por entendimento, por graça do Senhor, até que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua carne e os seus ossos. Amém? Porque o Senhor te dará força quando clamar com sinceridade, apenas sendo sincero, orando a palavra do Senhor. Muitas vezes, queridos, eu não sei orar, e o Espírito Santo me fala isso, e eu vou na palavra, e eu oro para a palavra. Amém? Seguindo os exemplos dos homens piedosos de Deus na palavra de Deus, porque se é a vontade de Deus, até a oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus, e o Espírito Santo te guiará a todo o caminho que deve seguir. Amém? Glória a Deus. Fique com esse conselho, com essa mensagem que não vem de mim, mas do Senhor. Paz do Senhor.